Mas agora temos um convidado muito especial que nos dá a honra da presença aqui nessa estreia do Jornal da Oeste, que é o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. O ministro está em contato conosco, vai conversar ao vivo com a gente a partir de agora. Em primeiro lugar, ministro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje nessa estreia do Jornal da Oeste. Boa tarde. A honra é toda minha, poder veicular algumas ideias e trocar ideias com aqueles que assistem o programa, porque indiretamente é isso que nós fazemos. Agora eu ouvia quem estava falando antes de mim e percebi algo que é muito triste. Pelo visto, os colegas efetivos hoje do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral perderam a cidadania. Pois é, né, ministro? Mas ouso dizer que o senhor é uma voz dissonante no meio jurídico, né? Porque tem sido poucos os atores do meio jurídico, e incluem-se magistrados, até magistrados aposentados, como é o caso do senhor, advogados, promotores, enfim, os integrantes do Ministério Público, poucos que têm feito críticas ou apontamentos que sejam às ações atuais do Supremo Tribunal Federal, em particular aos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. O senhor talvez tenha puxado essa lebre lá atrás quando batizou o inquérito de inquérito do fim do mundo, usou essa expressão que acabou se tornando um sinônimo do inquérito das fake news presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. Queria que o senhor desse as suas considerações sobre esses novos fatos que vieram à tona. Afinal de contas, o senhor fez essa crítica, salvo engano, em 2022, 2021, posso estar enganado. Agora vieram à tona mensagens dos assessores do ministro mostrando que ele encomendou provas, que ele endereçou investigações, determinou alvos para uma investigação que ele mesmo conduz e para sentenças que ele mesmo expediria. Queria a análise do senhor sobre essas novas informações que vieram à tona agora. Olha, é tudo muito triste. E, evidentemente, não estou contente com o que eu vejo. A administração pública, ela só pode agir quando autorizada em lei. E judiciário é órgão inerte. Há de haver sempre a provocação. O nosso sistema brasileiro é acusatório. A polícia investiga. O Ministério Público acusa e o Judiciário, órgão independente e equidistante, julga os conflitos de interesse. Não há interesse em si do integrante de um tribunal em tornar prevalecente o ponto de vista. Eu disse várias vezes na bancada do Supremo, nos meus 31 anos, que não disputava coisa alguma, muito menos a superioridade intelectual. Eu fazia questão, sim, que o presidente consignasse como eu tinha votado. Agora, fui presidente do Supremo, fui presidente do Eleitoral 3 vezes e jamais tive juiz auxiliar. O que eu tive foram assessores, e assessores que, evidentemente, observavam o que eu ditava. Não vejo com bons olhos descobrir-se um santo na pedreira da magistratura, tirando-se do primeiro grau um juiz, para ele ser simplesmente um juiz auxiliar do ministro, como se assessor, servidor público simples fosse. Ô, ministro, e queria ouvi-lo também sobre o envolvimento de órgãos de mídia. A gente teve, vou citar aqui nominalmente o nosso caso da Revista Oeste, porque nós fomos mencionados nessas trocas de mensagens que vieram à tona a partir da semana passada. Em uma das conversas, o assessor direto do ministro Alexandre de Moraes diz ao assessor do Tribunal Superior Eleitoral que o ministro desejava que fossem incluídos materiais aqui da Revista Oeste. E aí, em uma declaração que muito nos honra, inclusive, em resposta, o colega respondeu que não encontrou nada além de trabalho jornalístico, nada que violasse a lei, nenhuma transgressão. É tudo material jornalístico. Ao que o colega responde: use a sua criatividade. Foi um momento marcante ali da troca de mensagens e, repito, acho que é um depoimento em favor do trabalho da Oeste, que está simplesmente reportando fatos e trazendo opinião, mas sempre dentro do que aconteceu, dentro dos fatos, sem nenhuma transgressão. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e se o senhor entende que aí também houve uma violação legal. Será que se trata daquilo que convencionou-se chamar de pesca probatória, o tal do Fishing Expedition, que são investigações já direcionadas, com alvo já pré-estabelecido, ministro? Dá para dizer isso? Olha, a concentração de poderes não é sadia, é perniciosa. E aí, evidentemente, não cabe a órgão do judiciário investigar.
Vamos deixar isso a cargo das polícias. E também não cabe pedir elementos para buscar-se a constatação da ocorrência ou não de um ato discrepante da ordem jurídica. Não é esse o papel do judiciário. Judiciário, vou repetir, atua mediante provocação. E provocação em si, quase sempre, do Ministério Público, que é o Estado acusador. O inquérito que eu rotulei como o fim do mundo começou errado. E não vejo quando terminará, porque nele cabe tudo. Já está em tramitação praticamente há 4 anos. Por que começou errado? Porque foi instaurado pela vítima, pelo próprio Supremo. E o presidente, à época, ao invés de proceder ao sorteio do inquérito, ele pensou a dedo o relator. Eu, inclusive, disse a ele que se ele procedesse dessa forma comigo, eu não aceitaria a relatoria. O nosso comentarista, o Bruno Musa, vai lhe fazer a próxima pergunta. Boa tarde, ministro. Como vai? É o Bruno Musa falando. Obrigado pelo seu tempo. Agora, uma pergunta, digamos, de cidadão comum. Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, eu sou economista, empresário, minha atuação é aí, não sou jornalista, mas eu sinto essas pressões que vêm do Supremo hoje em dia na rua, né, nas minhas atividades também corriqueiras. Agora, como o senhor já como, digamos, não mais atuando como ministro, mas conhecendo profundamente como funciona a instituição, qual é a saída, qual é a esperança que o senhor nos dá? Como a gente pode voltar a ter uma normalidade jurídica no país? Compenetração, percepção da envergadura da cadeira ocupada. O julgador atua como Estado e atua de forma vinculada. Ele não pode estabelecer critérios e, a partir disso, buscar este ou aquele alvo que tenha elegido. Isso é muito importante. E estamos em evolução, estamos amadurecendo a nossa democracia e eu espero ainda vivenciar dias melhores. Não imaginava constatar o que venho constatando depois de 42 anos em colegiado julgador, quando eu tive uma atividade, sim, ostensiva, mas uma atividade sempre vinculada ao direito aprovado pelo Congresso Nacional. Isso é muito importante. Bom, ministro, eu falei aqui no começo sobre as poucas manifestações que a gente está vendo do meio jurídico. A que é que o senhor atribui essa conduta, esse silêncio? Olha, não há como definir, né, qual seria o móvel desse silêncio ou do endosso a tudo que é feito nos dias atuais. A melhor forma de ver o chicote é tendo o cabo à mão. Mas quando o chicote vem em direção ao cidadão, ele aí esperneia. E esperneia se mostrando irresignado. É importante que prevaleça a independência, inclusive do meio jurídico, e atue com equidistância sem se preocupar que estará desagradando a este segmento ou aquele segmento. A passagem por aqui é única e não há espaço para arrependimento. Bom, nosso tempo está esgotado. O ministro gentilmente paralisou a agenda dele, bloqueou a agenda hoje para conversar conosco aqui nessa estreia do Jornal da Oeste. Então, quero agradecê-lo muito, ministro, pelo seu tempo, por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo e que essas conversas possam se repetir, que a gente volte a conversar em outras oportunidades também. Muito obrigado mais uma vez. Sempre à disposição. E meus cumprimentos à Revista Oeste pelo trabalho de ordem pública que presta informando aos cidadãos em geral. Perfeito. Obrigado, ministro. Valeu.